Pessoal, boa tarde, tudo bem? Como estão? Bem-vindos mais uma vez aqui ao meu Instagram do Paixonalyticon. Eu hoje queria compartilhar com vocês algumas coisas que eu tenho pensado a partir do livro Reverie e Interpretação, Captando Algo Humano, do Thomas Ogden. Eu já tinha falado para vocês desse livro no último vídeo, né, na semana passada, sobre a capacidade de sonhar e o terceiro analítico na sessão, né? Hoje eu queria comentar com vocês uma outra passagem do Thomas Ogden em relação à supervisão. Ele comenta que nos atendimentos que ele faz, né, com os supervisandos dele, ele pede que os supervisandos possam ir se sentindo o mais à vontade possível para falar das suas fantasias e sensações com os pacientes. Ou seja, aquele aspecto, digamos, oculto, que a gente poderia chamar de contratransferencial, que os analistas têm, aí, sentimentos estranhos, hostis, passionais, sexuais que eles experienciam nos atendimentos, que eles possam falar disso na supervisão, não só na análise. Qual que é a importância disso, né? Justamente que a análise ela é muito mais do que um processo de leitura lógica de discursos. Geralmente eu mesmo me via em supervisão, né, com os meus supervisandos, fazendo uma análise lógica de discurso, pensando a posição, o modo de gozo, as origens traumáticas daquele movimento subjetivo. Depois, num segundo momento, eu fui me ocupando mais da transferência, né? E hoje eu abri, a partir inclusive dessa leitura do Thomas Ogden, a possibilidade da gente pensar a contratransferência, a intersubjetividade e o desejo do analista. Tem muitas formas da gente encarar a contratransferência na psicanálise. Tem uma forma mais lacaniana, que vê a contratransferência como um impedimento ao processo de análise, como um impedimento do analista comparecer na sua função, que é paralela a um abandono da noção de intersubjetividade, né? Como se não fosse possível comunicação entre dois inconscientes, por exemplo. E o que eu vejo é que, a partir da minha experiência clínica, essa visão de abandono da intersubjetividade, de taxar a contratransferência como algo nocivo à análise, ela é muito limitada, ela traz consequências clínicas muito difíceis, né? Por quê? Porque ela tira toda a dimensão sensível do analista. O Thomas Ogden, ele comenta de uma paciente que ficava meses falando sobre a sua rotina. Não havia uma metáfora propriamente a interpretar, era maçante. E ele relata que ele sentia sono, evitava os atendimentos, ele contava o relógio para saber que horas a sessão ia acabar. E muitas vezes o quanto a gente não sente isso e acaba se forçando ou se policiando de, nossa, eu não posso sentir isso, eu tenho que atender essa pessoa. E muitas vezes, é claro, isso tem a ver com aspectos resistenciais nossos no analista, por isso que a gente tem que fazer análise e supervisão para detectar os nossos impedimentos, mas por outro lado, pode ser sim uma leitura do que o paciente está colocando em nós na transferência, né? Então, assim, digamos, ele formula uma interpretação, Thomas Ogden, dizendo que ela se sentia tão massificada e vazia que ela precisava dizer do seu cotidiano. Parecia não haver um desejo, parecia não haver um anseio por algo. E que ela se sentia mortificada com isso, mas tampouco se dava conta o suficiente de que isso acontecia com ela. Então, seria um estágio pré-verbal, né? Uma impossibilidade de simbolização através das palavras, mas que aparecia através de uma lógica discursiva maçante. Quando Thomas Ogden percebe isso nele mesmo, através das suas sensações, do seu incômodo,
ele formula uma intervenção e aquilo tem um outro desdobramento na análise. Se vocês quiserem chamar isso de intersubjetividade, de contratransferência, enfim, cada um usa os conceitos psicanalíticos da forma como quer. O problema é a gente ficar refém dos conceitos, né? Mas me parece interessante a gente poder se ater na supervisão e no nosso trabalho analítico a dimensões não verbais da transferência, onde o analista com seu corpo sente algo e pode ajudar através do seu inconsciente instrumental, como diria aí o Násio, estou articulando já então autores, né? Pode formular uma intervenção que produza desdobramentos subjetivos na análise, com base nas suas sensações, na sua intuição, no seu pressentimento, e não só em análises da lógica significante, tal como habitualmente é tratado no lacanismo. Essa lógica significante é importante, ela nos ajuda no trabalho, nas intervenções, mapeamento aí do sofrimento e apontar a posição de cada um, né, no discurso, mas elas têm um alcance limitado, principalmente nesses quadros em que há uma ausência de si, né, um processo de massificação em relação ao grande outro. E aí entra o analista como uma espécie de agente ativo, com a sua libido analítica para propiciar movimento. Então o Thomas Ogden ele fomenta isso nas sessões de supervisão, para que os supervisandos ganhem confiança no supervisor e relatem essas fantasias e impressões que os analistas têm. E a partir disso as intervenções são melhor elaboradas e pensadas. Então é isso aí, pessoal. Essa é a minha contribuição, minha reflexão de hoje, também pautada nesse livro do Thomas Ogden, Reverie Interpretação, Captando Algo Humano, pela editora Escuta. Eu sempre estou tentando articular aqui, então Thomas Ogden, André Green, Bion, Ferenczi, Lacan, Freud, evidentemente, Winnicott e outros. Então, mais um passo aí nesse capítulo de transmissão de uma psicanálise contemporânea cada vez mais plural, onde os conceitos podem entrar num campo lúdico, numa atmosfera lúdica, que a gente não precisa ficar preso a uma reverência ou uma reprodução dos mesmos. A gente pode usar isso a nosso favor, no sentido de ampliar o nosso ferramental de trabalho. Tá certo? Então valeu, pessoal. Obrigado pela presença aqui novamente e até breve. Tchau, tchau.